Olá, pessoal. Sou a Agnes Zarato. Está no ar mais um programa Manhã, na temporada 2. Essa temporada estamos trazendo histórias de mulheres que se tornaram mães em décadas diferentes. Nós começamos lá nos anos 50, passamos por todas as décadas até agora e chegamos nessa semana na década de 2010. Olá, eu sou a Melina. Sejam bem-vindos ao Manhê. Bom, gente, para quem ainda não conhece o Manhê, esse projeto começou lá em 2015 e de 2015 a 2017, eu e a Mari Ignatius apresentávamos semanalmente o Manhê na Rádio Fiscar. Naquela época, o foco era mais jornalístico. Nós trazíamos um tema, sempre com um especialista convidado, para responder as principais perguntas. Agora, em tempos de isolamento social, o Manhê voltou aqui no YouTube, desde agosto do ano passado, e a partir dessa temporada também no Spotify. Nesse novo formato, a proposta é compartilhar experiências maternas. Pessoal, pedimos para vocês que estão assistindo ajudarem dando aquele like no vídeo e se inscrevendo aqui no canal. Ajuda bastante. E quem quiser também pode compartilhar a sua história aqui no programa. Queremos ouvir outras histórias. Quem tiver um relato para compartilhar, uma ideia para o programa, é só falar com a gente. E também para seguir a gente lá no Instagram, que é @programamanhê com 3 Es. É isso aí. Para quem está ouvindo a gente pelo Spotify, aproveita também, segue o nosso perfil, curte o programa, que aí o Spotify passa a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. Mas, deixando de lado já as apresentações do Manhã, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Dentro da proposta de conversar com mães de várias décadas diferentes, vamos papear com uma mulher que se tornou mãe na década de 2010, a Tatiana Mariá. Seja bem-vinda, Tati. Oi, Agnes. Oi, Melina. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente Seja que bem, agradece. seja bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite. Eu adorei. Lembrando, lembrando, pessoal, como sempre, que aqui é um espaço de compartilhar histórias, compartilhar vivência de mães. Então, sem julgamento. É isso aí. Ô, Tati, vamos começar perguntando, fazendo a pergunta que a gente sempre faz para todas as mães que participam aqui. Quando você teve seu primeiro filho, como que estava a sua vida? Bom, a Dandara nasceu no ano de 2007. Eu já vinha há 4 anos de um relacionamento com o pai dela, bastante conturbado, né? Eu acho que é importante eu deixar isso claro e evidente desde o início. E foi algo muito complexo, porque eu tinha 22 anos e, embora eu soubesse de alguma maneira que aquele relacionamento não era bom para mim, eu tinha sim o desejo de ser mãe, né? E nesse momento eu trabalhava com artesanato, eu vivia disso. E era num esquema assim de viajar pelo Brasil, os hippies, como costumam dizer, mas nós nos auto-intitulamos como malucos de BR, né, malucos de estrada. E aí eu já estava dando uma desacelerada, viajando um pouco menos, já tinha alugado uma casa na minha terra natal, que é Londrina, e aí veio a gravidez. Eu fiquei muito feliz, mas sabia que eu enfrentaria, né, já enfrentava todos esses problemas de violência no meu relacionamento. Ô, Tati, e como que foi o pré-natal, o período que você estava grávida, né? Você falou que você trabalhava, e como que você, né, se mantinha, como que você fez a preparação para o nascimento da Dandara, como que foi Bom, essa é época? legal rememorar essa parte, né, da minha maternidade aí, da minha primeira filha, porque eu estava em Londrina e Londrina estava enfrentando uma greve na saúde. Então, apenas alguns postos de saúde estavam atendendo e eu vinha bastante preocupada para fazer, né, o primeiro ultrassom para ver se estava tudo bem. E aí consegui fazer, né, os primeiros exames, que é aquela bateria de exames, vi que estava tudo bem e fui de alguma maneira liberada, né, pelo médico ali, pela enfermeira,
para viajar um pouquinho, né, no começo da minha gestação. Eu estudei muito, eu acho que eu sou alguém muito intensa com tudo que acontece na minha vida, e eu procurei estudar bastante. Já naquele momento, eu pensava num parto natural, com o mínimo de intervenções possível, e o meu sonho já era, né, um parto domiciliar, mas isso na época era impossível, porque pouco se falava sobre isso, né? Mas eu me cuidei super bem e o pré-natal foi maravilhoso. Eu tive uma gravidez super saudável. Eu andava muito, né? Porque a grande parte do meu trabalho incluía essa coisa de estar andando pela cidade, pelos bares, pelos locais onde tinham eventos acontecendo, eventos culturais. Então, participava das feiras. Eu estava sempre em movimento. E também foi um momento onde eu me preocupei em ser uma pessoa muito saudável, né? Eu me alimentava muito bem. E eu acho que o resumão da ópera é isso. E, Quanto ao pré-natal, né? e em que momento que você teve algum momento dessa gravidez que você percebeu que você tinha que parar esse esquema de viajar, de andar, ou não? Você manteve isso até o fim da gravidez? Eu tive, mas assim, algo de muito equilíbrio, né? Posso continuar viajando, mas viajando menos, né? Viajando de uma forma mais programada, com um rumo certo, Uhum. uma cidade certa para onde eu iria. Então, para algo muito específico, um festival, alguma coisa que fosse assim, com data já para ir e data para voltar, né? Uhum. E aí você conseguiu programar o parto? Você voltou para Londrina para realizar esse parto? Como foi? Sim, a data provável de parto caiu lá para o começo de fevereiro, mais ou menos para o meio de fevereiro. E aí o médico falou: olha, é bom que você já esteja em Londrina, né? Eu queria fazer uma viagem para o verão, que é um momento onde a gente consegue ganhar um dinheirinho a mais, né, nas praias. Uhum. E aí eu Uhum. fiz essa viagem, estive em Florianópolis, em algumas praias de Santa Catarina, mas sempre preocupada, né, com esse momento de retornar para Londrina e de estar ali tranquila. Acontece que a Dandara nasceu de 41 semanas e meia, minha data provável de parto estava bem mal calculada, eu acredito, né? Mas eu já estava em Londrina, preparei bem a casa, né? Enxovalzinho, todas aquelas coisas que fazem parte dessa ritualística de nascer enquanto mãe, né? E na época, como que era o pai dela, né? Vocês estavam juntos, né, nesse relacionamento que você falou que era um pouco conturbado, que tinha algumas questões que na época que você, né? E como que era a participação dele? Quem foi sua rede de apoio na época do nascimento dela? Nossa, essa parte é uma parte delicada, né, Melina? Porque eu acho que era um momento em que pouco se falava também em rede de apoio, né? Então, inclusive, assim, a minha mãe, ela tinha todo um cuidado para não interferir, né, em coisas que deveria ter gente interferindo, né? O momento da gestação, eu costumo dizer, claro, sempre com muita tristeza, que foi o único momento em que ele não me bateu, né? Ele deu uma trégua ali só durante a gestação e logo depois que a Dandara nasceu, quando ela era pequenininha ainda, nenê, já voltou tudo, né? Começaram a ocorrer novamente esses episódios de agressão física. Uma violência psicológica nunca deixou de acontecer, né? Durante todo o tempo em que eu estava com ele. E como que foi isso, Tati? Até quando que você foi com esse relacionamento? Como que foram os primeiros anos da sua filha? Eu falava em me separar já antes, engravidei. Eu achava que seria importante para a Dandara crescer, né, com boas referências de mãe e de pai. A gente busca, né, essa ideia de uma unidade familiar, porque é algo muito cultural, né?
Mas eu percebia desde sempre que não ia dar certo e que o melhor para minha filha seria que eu me separasse. Então, a partir do momento que ela nasceu, foram 2 anos até que eu conseguisse me libertar desse relacionamento, e que foi uma libertação muito conturbada também, né? Eu saí desse relacionamento sob ameaça de morte, e mesmo me separando, a violência não parou de acontecer. Então, logo também eu vi a necessidade de cortar relações, né? Inicialmente eu achava que seria importante para ela perceber que existia ali um diálogo entre o pai e a mãe. Eu achava que era importante a gente manter o mínimo de contato para poder conversar, para poder acertar e tomar decisões juntos em relação à educação dela, né? Mas é alguém impossível de lidar, então eu tive que cortar relações, e aí, ao final de 1 ano dessa separação, eu já entrei com a medida protetiva. Acho importante você falar, né, Tati, porque, assim, isso aconteceu tem 14, 15 anos, né, um pouco mais. Mas Isso. até então, até recentemente, nada se discutia em relação a isso. As coisas que aconteciam, a gente não, principalmente para as mulheres, era difícil a identificação de um relacionamento Sim. abusivo, né? Que até então, culturalmente, a gente entende como amor, né? Alguns, alguns pontos, talvez a possessividade, às vezes um puxão de atenção, a violência psicológica. Então é muito confundido. E é isso a gente está percebendo depois de muitos anos, que pelo menos comigo, de muitos anos depois, consegui identificar uma violência que na época não conseguia, né, identificar. Então isso é um processo, ainda bem que a gente está podendo falar disso, a gente está tendo informação, porque muitas mulheres ainda não conseguem distinguir, né, porque é muito difícil quando você está dentro de um relacionamento identificar isso, né, por isso que você falou, talvez até se alguém pudesse, né, falar, olha, né, não tá legal, isso é importante, acho que principalmente quando se envolve com uma criança junto, né, o fato de você estar Exatamente. bem para poder cuidar de uma criança. Tati, você voltou a estudar depois do nascimento da sua filha, da primeira filha, né, da Isso. Nandara. A segunda a gente vai falar um pouquinho depois. E como que foi isso, assim, esse retorno para, né, não sei se você já tinha parado algum tempo, né, enfim, como que foi essa fato de você entrar na graduação, depois pro mestrado, já com a Dandara cuidando sozinha, né, já que você teve esse afastamento em relação ao Sim. genitor dela. Esse processo também de voltar a estudar envolve a minha libertação desse relacionamento muito tóxico e muito violento, né? Antes de engravidar, eu cheguei a fazer cursinho, prestei um vestibular, prestei 2 vestibulares, um para jornalismo e um para letras em inglês. Mas eu sentia que talvez não fosse o momento, até porque o fato de eu querer voltar a estudar me trazia mais violência, né? Ele tinha muito ciúme, e ele sentia que de alguma forma ele ia me perder, né? Porque a universidade iria abrir outras perspectivas na minha vida, né? Então, quando eu comecei a fazer cursinho novamente, depois de que a Dandara nasceu, e aí eu fiz um projeto dentro da própria universidade, que era um cursinho gratuito, né? Tinha uma prova. Eu passei super bem nessa prova, entre as primeiras colocadas. E aí estava super firme, e ele percebeu que ali eu cheguei no momento do ou vai ou racha, e eu já estava pressionando para separar, eu pedia para ele sair de casa, ele não saía, né? Ele saía falando que ia procurar um lugar para ele morar, e depois eu ficava sabendo que ele tinha passado o dia inteiro bebendo, que ele não estava procurando casa para alugar e nem nada disso, né? Eu acho importante falar sobre tudo isso, porque, sim, existe todo esse envolvimento, né? Eu não estava apenas com o foco em voltar a estudar, existia um contexto na minha vida, né? Então, quando eu iniciei o cursinho, foi o momento que eu consegui, de fato, me separar,
Foi muito difícil. Nesse momento eu tive um grande apoio da minha mãe. Ela me levava, a maioria dos dias ela me levava até a universidade, porque ela também trabalhava lá. Então eu ganhava carona, mas era algo muito difícil. E aí deu tudo certo, passei no vestibular, muito bem colocada também, e a partir dali o meu foco foi fazer uma graduação. Olha, o tempo mínimo que eu tenho são 4 anos, é em 4 anos que eu vou me formar. Então eu fiz, né, isso aqui, eu só olhei lá para o final, e porque se eu pensasse demais, não ia dar certo, eu ia desistir, né? E foi muito difícil, porque aonde o pai poderia estar ajudando, ele fazia questão de fazer o contrário, né? Ele atrapalhava. Então eu não podia contar com ele para absolutamente nada, né? A Dandara esteve comigo dentro da universidade, dentro de sala de aula, com mais intensidade no terceiro e no quarto ano da faculdade. Nos primeiros 2 anos, não muito, porque ela tinha uma escolinha em tempo integral. E aí, depois disso, não, né? Então, quando eu já estava do meio para o final do curso, eu carregava ela junto comigo e buscava atividades dentro da própria universidade, né? Existia o projeto da ludoteca, tinha a natação, então era aquela correria maluca, né? Eu saía do meio da aula, buscava a Dandara na natação ou na ludoteca. Meus professores já sabiam, né, que eu era mãe, e como eu fui uma aluna muito dedicada, isso nunca me trouxe problema, né, junto aos professores. Então, eles me apoiavam bastante, nunca se importaram de eu precisar sair no meio da aula e voltar só no fim, e aí eu voltava com a Dandara, sempre carregando, né, a minha mochila, a mochila dela, com tudo ali, brinquedo, papelzinho, giz, canetinha, mantinha. Ela dormia às vezes na aula, eu improvisava uma caminha ali para ela. Mas fui muito julgada, gente. Eu fui muito julgada. Muita gente, inclusive desconhecida, né? Via, porque os centros ali, o CCH e o restaurante universitário, você acaba ficando conhecida, né, por ser aquela aluna que sempre está carregando uma criança pequena, né? E muita gente que eu nem conhecia, que nem fazia parte da minha vida, vinha me falar, nossa, mas que dó, que dó. E aí eu já rebatia esse discurso, eu falava, não, que dó é uma criança filha de uma mãe que não se preocupa em estar plantando um futuro de maior segurança para ela, né? Então, Exatamente. é Ou claro deixar em que algum. eu gostaria que ela tivesse ali num ambiente que não era um ambiente de criança, né? Mas ela super deu conta, a Dandara tirou de letra tudo isso. Ou deixar em algum lugar que não seja protetivo Que até, não né? Não seja saia, seguro, exato. não seja seguro, Exatamente. que seja exposto em alguma situação, já que não tinha mais, né, acesso à escola integral, né? Enfim, é difícil mesmo. Sim. E aí eu Apontar. gostaria de contar mais um fato que envolve a faculdade e que foi algo que hoje, claro, superei, né? Ficou bem para trás esse tempo, mas na época me machucou muito, porque eu acho que o fato de ser uma pessoa que se destaca sempre vai atrair inimigos, né? Inimigos gratuitos, digamos assim. Ocultos. Então, houve um momento, já no final, quase no último semestre do quarto ano, em que os meus coleguinhas de turma, com quem eu tive uma dupla, né? É importante dizer isso. Eu tive uma dupla que me acompanhou, né? Nós estivemos juntas, nós fortalecemos muito o vínculo já no primeiro ano da faculdade, no primeiro trabalho que veio para fazer assim em dupla, que foi a Tarsila. Que é outra mãe também, né? As Que é mães se outra mãe, unindo. né? Então, foi meio que natural a gente estreitar, né? E
aglutinar os nossos caminhos ali e viver todos esses processos juntas, né? Então, a gente meio que se tornou os bichinhos ali daquela sala de aula, que tinha uma maioria esmagadora de pessoas bem mais novas que a gente e que não conheciam absolutamente nada dos nossos conflitos, né? O quanto que era difícil para a gente, o quanto era diferente para a gente, né? Diferente da realidade deles, estar ali naquele ambiente e conseguir dar conta de tudo, né? Porque não é um curso fácil, é um curso que exige muita leitura, muita reflexão e muita mudança de olhar, né? Então, eu tive a Tarsila na minha vida, tenho até hoje, né? A vida nos colocou novamente perto, e isso é algo que me traz muita alegria. Então, no final da faculdade, houve um momento em que os coleguinhas se reuniram para reclamar com o coordenador do curso. E aí inventaram umas mentirinhas lá que super colou, né? Porque é muito fácil uma mãe solteira passar por esse tipo de coisa, né? Qualquer tipo de coisa cola. Então eles chegaram, olha, então a Tatiana leva a filha dela para a sala de aula e a filha dela atrapalha. E aí pronto. A partir disso, o coordenador do curso me telefonou e falou: olha, Tatiana, seus coleguinhas vieram reclamar, então a partir de hoje você não vai mais poder trazer a sua filha, tá? E eu Caramba. enlouqueci, eu chorei demais, nossa, foi um processo assim de muita dor, porque era mentira, né? Todo mundo sabia que a Dandara não atrapalhava, muito pelo contrário, ela era uma presença super doce e que trazia ali toda a leveza da infância, né? Ela era uma menina que sabia se comportar muito bem em sala de aula, muito melhor do que os meus amiguinhos que foram reclamar de mim, né? E aí eu passei por todo esse transtorno, tendo que focar na finalização do meu curso, né? Finalização de estágio, contagem de horas. Eu tive que passar por esses imbróglios aí. Ele, inclusive, me ofereceu uma permuta para que eu mudasse o meu horário, porque meu curso era à tarde, né? E ele me ofereceu, sem burocracia, para que eu terminasse o meu curso no período noturno. Um negócio bem absurdo, assim. Eu falei: olha, professor, pode ser, mas a única diferença é que ao invés de carregar a minha filha para a universidade à tarde, eu vou ter que carregar à noite, o que é um pouco pior, né? Sim. Bom, no final, essa história acabou se dissolvendo, até porque esse professor percebeu que havia pulado algumas etapas, né? Existe ali as burocracias que ele deveria cumprir, ele não podia ter me telefonado, ele tinha que ter levado esse assunto para o colegiado, e aí acima do colegiado tem outras e outras e outras instâncias, né? Até chegar na pró-reitoria de graduação, e aí eu acho que ele percebeu que podia dar ruim para ele, e ele Nossa, né? resolveu me dar paz, gente. Olha, essa é uma história que Difícil mesmo. Não, uma eu falta de empatia absurda, né? né? Eu me lembro agora com alívio, porque, de certa maneira, a minha trajetória depois de tudo isso foi assim, para dar na cara de toda essa galera, né? Com a minha Uhum. luta, eu consegui plantar outras coisas maravilhosas, e isso ficou no passado. De alguma maneira me fortaleceu, mas não é bonito e não é agradável a gente ficar mais forte com tanta dor, né? Não, Acho que não era para ser não assim. devia ser assim, infelizmente. E isso te pegou no final do curso, né, Tati? Como que você finalizou isso com tendo essa proibição, então, no final? Finalizei heroicamente, né? Porque, de alguma maneira, os professores que estavam me dando aula naquele momento ficaram sabendo, porque o assunto teve de ser levado para o colegiado,
E Uhum. direta ou indiretamente, eles mostraram para a turma toda que eles me apoiavam. Então, Uhum. coisas às vezes muito sutis, assim. Eu tive um professor que depois foi meu professor no mestrado, uma coisa que eu me lembro com super carinho, assim, foi ele pegar uma prova, aquele tipo de professor que fala: olha, é tão difícil tirar 10 comigo, ninguém tira 10 comigo, porque as minhas provas são muito difíceis. E aí ele pegou uma prova que eu tinha tirado 10 e pediu para a Dandara me entregar essa prova, né? E falou na frente da turma toda: olha, Dandara, sua mãe tirou 10 na minha prova, entrega aqui a prova para ela. Né? E dentre Olha. essas narrativas, né, que envolveram os professores que mostraram o apoio deles para nós, né, mãe e filha, eu tenho várias histórias que foram assim muito significativas e super simbólicas, assim, professoras que me queriam para orientanda delas, olha, você vai terminar seu curso, você vai tentar um mestrado, eu quero você, né? Mas eu já tinha ali a minha área meio que definida, mas puxa, cara, que coisa incrível, né? O professor me convidar para ser orientanda Uhum. dele, isso para mim foi algo que me jogou lá em cima, me deu força. E aí eu tive um momento super simbólico, que foi o momento da formatura, né? Que é um ritual de passagem que eu acho muito bacana, eu adoro. Adoro a minha vida, é construída com base nessas ritualísticas, né? Nessas simbologias. E a formatura foi muito bacana também, porque só eu e a Tarsila, ao longo de assim milhares de formandos de dois grandes centros que envolvem vários cursos, né? Que são o CCH e o SECA, nós fomos as únicas duas estudantes sem beca. E a gente estava linda, assim, a Eu gente, só vi né, fotos, eu não se vi. arrumou, se maquiou, foi aquele momento de diva mesmo, assim, foi um momento para ir à forra, foi muito gostoso. Ai, que legal. Eu tive uma experiência, né, de levar a criança na universidade, mas foi assim que ela nasceu, né? Eu também não perguntei se podia levar, eu simplesmente tinha que levar, né? E fazia amamentação. Ai, tá Não tinha cortando. outro jeito. Tá cortando? Não, tá ouvindo, Tati? Tô ouvindo, vou desligar o... Então, eu passei por essa experiência de ter que levar filho na universidade, né? A minha filha, por não ter rede de apoio também, por amamentar na época, mas muito diferente, né, da sua experiência, eu tive muito apoio, né, das colegas, todas mulheres, né, e das professoras também, todas mulheres, né, de ganhar muitas coisas, até das professoras, das colegas toda hora, alguém trazendo coisa, trazendo fralda, trazendo roupa. Às vezes eu tinha aula embaixo e para não dar a volta, né, com o carrinho, elas desciam junto às escadas para não ter que. Então foi muito diferente, né? Talvez, não sei se em relação ao curso de ter mais mulheres, mais mães também, né, nessa situação, talvez possa ter tido algum tipo de empatia também um pouco maior, né, do que você viveu, infelizmente. Talvez tenha essa diferença. Ô, Tati, e você emendou o mestrado na graduação? Foi direto? Como que foi isso? Eu tive que dar uma pausa, porque o meu orientador, né, a pessoa que já tinha me acompanhado na iniciação científica e que era alguém com quem eu já havia afunilado, né, o meu tema para o mestrado, eu demonstrei para ele ali já o desejo de estudar comunidades tradicionais, né, no caso, os caiçaras paranaenses, e ele adorou a ideia, mas ele teve um momento de pós-doc dele na Itália, então eu dei esse tempo em que eu fui desenvolvendo outras coisas, outros trabalhos,
eu aprendi a trabalhar com produção, né, com um pouquinho de... Aprendi a trabalhar com um pouquinho de editoração, de revisão de livro, e aí trabalhei no Festival Literário de Londrina, coordenei um projeto que se chama Sarauzinho, aí eu tinha um número de contação de histórias. Então, esse momento em que eu dei a pausa da vida acadêmica, eu fui fazendo outras coisas, né? Mas era muito difícil, porque eram trabalhos esparsos que não me traziam segurança, não tem como você viver de cachê da cultura, e então foi um período de 2 anos. Porque quando o meu orientador voltou e abriu uma vaga só para o mestrado, eu não passei na prova, né? E aí eu tive alguns episódios de muita dificuldade nesse momento, e aí veio no momento certo, assim. Quando foi para eu entrar no mestrado, tudo fluiu, o projeto estava lindo, estava bem afinadinho, né? Eu tive tempo não só para estudar as obras que iam cair, a prova de língua estrangeira, que era assim, é até hoje o terror do meu programa, né? Ela tira muita gente. Então, deu o tempo bem certinho, assim, de eu estar preparada para me dedicar ao mestrado, né? E aí me dedicar bastante para que eu conseguisse receber a bolsa. Porque se eu não tivesse sido bolsista, viva o CNPq, não deixem o CNPq morrer, gente. Se eu não tivesse sido bolsista, eu não seria mestra, de jeito nenhum. E nessa época, nesse intervalo com esses trabalhos e depois, posteriormente, no mestrado, como que era com a Dandara? Como que você fazia? Já era um pouco mais tranquilo, porque as aulas do mestrado, embora eu tivesse uma carga horária de disciplinas alta para cumprir, tudo dava para encaixar assim com os momentos em que ela estaria na escola, né? A Uhum. maioria das coisas. E aí minha mãe, novamente, foi uma rede de apoio, né? Como foi na graduação. Eu acho importante frisar isso, porque a avó trabalhava na universidade, então ela ficava bastante com a avó, né? Ela dormia lá na sala da vovó, enquanto a avó fazia os atendimentos lá dos orientandos dela e tal. Ela também se tornou figurinha carimbada lá no Departamento de Ciência da Informação, né? E então, novamente, minha rede de apoio no mestrado, quando eu precisei, mas aí eu já precisava menos, foi a minha mãe, né? Mas a dissertação foi muito difícil. Gente, eu não consigo escrever com barulho, e criança saudável é criança tagarela. Então, a minha dissertação, assim, o pedaço que eu consegui escrever enquanto eu estava em Londrina foi aquela coisa de super notívaga, né? Escrevendo nas madrugadas, quando estava tudo silêncio. Aham. E aí, no meio desse processo do mestrado, quando eu já tinha cumprido as disciplinas e ia ficar só a dissertação para terminar, né? Eu passei no concurso aqui de Mato Grosso. Então foi uma Uhum. loucura. Assim, minha vida, puf, mudou da noite para o dia, né? Claro que foi maravilhoso. Passar num concurso era o que eu queria, né? Eu entrei no curso de letras para ser professora, né? Aham. Diferente da maioria das pessoas que entra pensando em outras profissões e acaba se tornando professor por falta de opção, né? Não é o meu caso. Eu me dediquei muito às disciplinas de metodologia e a tudo aquilo que eu sabia que ia me ajudar na minha prática em sala de aula, né? Me dediquei aos estágios que eu cumpri, e então veio aquilo que eu queria, né? Foi em 2017, eu comecei a fazer as provas do concurso, e aí já nos primeiros meses de 2018 saiu o resultado, e eu vim para cá na metade do ano, em 2018. Esse ano faz 3 anos que eu tô aqui, Você está morando em Cuiabá? em Cuiabá. Ai, que legal. E você foi sozinha, você e a Dandara. Então, inicialmente, para aquela primeira parte, né, que seria um pedacinho de ano letivo que eu ia pegar,
até eu me estruturar aqui, porque eu não fiz mudança, eu não trouxe nada de lá, além de um pouco de roupa e um pouco de livro, né? Foi assim, começar do zero a minha vida aqui, né? Eu cheguei em Cuiabá com 2 malas e muito medo, claro, quem não sentiria, mas, nossa, muita vontade, muito desejo de lutar, e porque eu acho que o meu palco é a sala de aula e é um ambiente de guerra, de combate, e então de agosto até dezembro a Dandara ficou em Londrina, ela terminou o ano letivo dela lá, né? Eu achei que seria melhor assim. A gente ficou 5 meses longe. Eu acho que foram os 5 meses piores da minha vida, que, né, o coração chega a apertar. Mas a gente se viu nesse período, né? Ela viajou, veio para cá. Eu fui para lá também, inclusive para defender o mestrado, né? E aí já no começo de 2019 eu estava estruturada, já tinha, né, uma casa ali montadinha, e aí ela veio. E os bichinhos também, os outros. Isso, porque eu tinha deixado os filhos bichos lá, né? Eu tinha deixado 3 cachorros e 2 gatos. E eles vieram todos. Ô, Tati, conta um pouquinho, né, como que foi a sua segunda gestação, né, depois de 14 anos da primeira, que nasceu há pouco tempo, nasceu agora, em 2021, a Iná. E aí, se você, né, você já, ela nasceu aí no Mato Grosso, né, você passou esse período agora, inclusive na pandemia, grávida. Se você puder contar um pouquinho como foi a diferença, né, da primeira, com essa pausa aí de 14 anos. O que eu posso dizer inicialmente desse processo que me envolveu ser mãe novamente, eu fiquei desesperada, né? Eu não planejava ser mãe novamente. Para mim, as coisas já estavam encaminhadas. Eu sou mãe de uma adolescente, tudo que eu tinha que ensinar para essa parte da infância já passou e eu estou vivendo essa maternidade de uma pessoa que logo vai se tornar jovem né, vai ter a vida dela, quem sabe vem um intercâmbio. Então a gente estava nessa, né, nos sonhos da Dandara e nas coisas para ela. E aí veio essa gravidez, né? A pandemia já estava instaurada aí no Brasil desde o mês de março. Em maio eu engravidei. Logo, eu sabia que eu estava grávida já no dia, né? Eu senti que alguma coisa diferente tinha acontecido. Eu estava muito sensível, senti aquela magia no ar e falei: meu Deus, eu acho que eu engravidei, né? Então, já consegui observar muito sutilmente aquelas primeiras mudanças no meu corpo. O teste de gravidez foi mais para confirmar mesmo o que eu já desconfiava, mas eu fiquei desesperada, não só por ser uma pandemia, mas por achar que eu já tinha perdido o jeito. Não, eu, cara, eu não sirvo mais para cuidar de um bebê, eu não vou ter paciência para ensinar tudo de novo, né? É difícil, gente. Não, Não 14 anos vamos depois, né, romantizar Mari? e falar que é lindo. Ai, o desfraude é um negócio super difícil, a introdução alimentar é um negócio difícil, nossa, a alfabetização, tudo é complicado. Você tem que ensinar tudo de novo, fazer aquela vida humana, né? Super se desenvolver, porque é o que a gente quer para os nossos filhos, a gente quer o melhor, né? E para isso a gente tem que se dedicar muito e a gente tem que se anular muitas vezes. E não é só. Eu não enxergo só beleza nisso, né? É muito cansativo e tem dia que a gente quer, assim, uma pausa, e essa pausa é impossível, porque o meu corpo é dela, a minha mente é dela, eu não consigo mais ter paz, né, mentalmente. Você fica ali, ai meu Deus, nem dormiu. Vou aproveitar para pegar uma leitura,
ou vou aproveitar para tomar um cafezinho e tentar esvaziar a minha mente, sentar no quintal e não pensar em nada, mas é impossível, porque qualquer barulhinho, você já, meu Deus, a nenê. E eu Você curto, nossa, eu tô sentiu. curtindo muito a Iná, eu curto demais, ela é uma bebê maravilhosa, e, ai, super alegrinha, gente, ela é linda, né? Mas foi uma gravidez muito diferente da primeira. Eu também busquei aceitar que o sistema reprodutivo, né, da mulher, ele envelhece muito mais cedo, então foi mais difícil. Ah, isso que eu ia te perguntar, se você sentiu diferença de você ter tido uma gravidez tão jovem, né, para agora, com mais de 35, né? Você teve aí na. Sim, eu completei 37 anos agora no dia 17, no último dia 17, né? E eu engravidei no dia do meu aniversário de 36 anos. Gente, eu achava que eu estava velha, Um né? presentinho, veio um presentinho de aniversário. Eu achava que eu estava velha para ser mãe novamente. Então, essa foi a primeira coisa que me trouxe assim uma preocupação, né? Eu achava que eu não ia dar conta. Eu achava que o meu corpo não iria ser assim muito mais desconfortável. De fato, eu tive muitos desconfortos que eu não tive na minha primeira gravidez, né? E com pandemia, tem todas as questões da saúde mental também, do medo Uhum. que acompanha a gente do começo ao fim da gestação, né? Foi diferente, gente, foi completamente diferente. Mas, por outro lado, eu tive algo que foi a realização de um sonho, e então eu pensei comigo, bom, já que eu tô grávida de novo, não quero abortar, né? O aborto é algo que eu defendo, mas eu não quis para mim, né? Eu quis que a Iná nascesse, né? E isso aí por questões pessoais e até atravessado um pouco uma visão um pouco religiosa, né? Já que a minha religião tem aí uma base no espiritismo também, eu sou umbandista, e eu achava que se eu estava grávida dela era para ela nascer e pronto, acabou, né? Sem mais delongas, né? Sem grandes discussões. Estou grávida, vai nascer, né? Uhum. E aquilo que eu queria muito com a Dandara, eu consegui realizar agora, né? Que foi o acompanhamento para uma equipe de enfermeiras obstetras. Então, eu tive 2 pré-natais, né? Um junto ao SUS e outro pago com as enfermeiras de uma equipe que tem aqui em Cuiabá, para que a Iná pudesse nascer em casa. Então, foi um tempo, a gravidez foi também esse tempo de estudar bastante e de preparar o meu corpo e a minha mente, principalmente, para que a Iná pudesse nascer em casa, nesse quarto do qual estou falando com vocês agora. Ai, que legal. Teve um parto domiciliar. Sim, Bacana. A gente acabou não falando do seu primeiro parto. Ele foi um parto normal, eu imagino, né? foi. Mas com Entendi. muita violência obstétrica, meninas. Nossa, meu Deus do céu. Hospitalizado, né? E aí, quanto a essa coisa que eu fico repetindo, né? Ai, não se falava sobre isso, não se falava sobre isso. São várias coisas, né, que envolvem a nossa vida enquanto mulheres e enquanto mães, que eu enxergo de maneira positiva, porque são discussões que se alargaram bastante, né? Desde que eu me tornei mãe, sobre a questão da violência, sobre a questão da maternidade, a violência obstétrica, né? Eu consegui ter a Dandara Uhum. de parto natural, sem intervenção nenhuma, mas debaixo de muita briga, né? Eu ali Uhum. com dor, foi um parto demoradíssimo, eu fiquei 26 horas em trabalho de parto, e eu estava ali no Caramba. momento que eu já não conseguia mais nem pensar, e o tempo todo vinha alguma enfermeira ali, a ocitocina, ai, vamos colocar a ocitocina, e eu falei, não, não, eu não quero, eu sou capaz de parir sozinha, Uhum. né? Tive médicos que foram super brutos comigo, e que me deram, né, aquele ultimato, aquela velha ameaça,
que é horrível para uma mãe escutar, né? E muitas delas sucumbem a essa ideia, a princípio, de um parto natural, acaba sucumbindo e às vezes indo até para uma cesárea, que é aquele velho, né? Mas olha, se acontecer algo com o seu bebê, eu não me responsabilizo. É o momento que uma mãe surta e ela acaba abrindo mão, né? Ou fala, Sim. olha, vai Aquele entrar planejamento inicial. ou fala assim, né? Vai entrar em sofrimento fetal. É isso que você quer com a sua criança? Você quer que entre num sofrimento? Você fica Eu desesperada, ouvi né? isso. Eu O ouvi isso também. argumento Eu do já sofrimento fetal, praticamente gente. eu ouvi isso na final da dilatação. Que estava em sofrimento e me mandaram para cesárea. Final da dilatação já, a primeira filha. É Você totalmente passou por real. passou por todo o trabalho de parto para daí é, evoluir para uma cesárea desnecessária, né? Totalmente desnecessária porque era, sei lá, 10 para meio-dia. Sério. Foi Nossa. exatamente isso que aconteceu. Por causa do Mas, horário de enfim, almoço do médico. exato, já tinha perdido muito tempo lá, né? Ai, Tinha que ficado triste, gente. uma parte muito grande da manhã comigo. Mas e quantas mulheres não podem contar a mesma história? Sim, Muitas. milhões. É Milhões. No Brasil exatamente são assim. milhões. Mas que bom que no seu segundo parto você conseguiu subverter isso aí. Teve um parto domiciliar, então. E como foi, Tati? Gente, foi maravilhoso. É, eu tive que ter muita paciência para lidar com a ignorância alheia, né? Inclusive dos profissionais da saúde que me atendiam pelo SUS, né? O parto domiciliar ainda é visto com maus olhos por grande parte dos profissionais da Uhum. saúde. Sempre tem aquela perguntinha: ai, mas se acontecer alguma coisa? Mas se acontecer alguma coisa, não dá tempo de chegar até o hospital. Enfim, mas eu estava muito segura do que eu queria. E eu tinha uma equipe maravilhosa, babadeira do meu lado. Eu comecei esse pré-natal bem cedo, né? E aí elas me falaram que muitas mães procuram a equipe já no final da gestação. Então eu Uhum. consegui ter consultas com cada uma das enfermeiras, conhecer, conversar bastante com cada uma delas. São mulheres incríveis, são mulheres muito fortes. E eu estava muito segura daquilo que eu queria, né? E aprendi nesse momento, eu acho que a pandemia também contribuiu para isso, né? Eu poder ficar em casa, poder observar o meu corpo o máximo possível e entender que o meu corpo feminino, ele é capaz, né? Ele tem esse dom da vida aí, falando de uma maneira mais poética, mas nós temos, né? E acabou que eu entrei em trabalho de parto e eu achava que ia demorar muito ainda, porque eu usava como parâmetro o meu parto anterior, né, da Dandara, que demorou bastante. Então, eu fui fazendo as respirações, eu fui fazendo bastante banho no chuveiro, água quente nas costas, e bem tranquila, assim, bem tranquila. Tentei comer, aí não consegui, já vomitei de dor, mas eu tinha, assim, uma série de coisas que eu já tinha preparado na minha casa, como plano A, B, C, né? Então, eu tinha o chuveiro, eu tinha a banheira, eu tinha açaí, castanha, chocolate e mais todas as coisas que eu gosto de comer, né? Para aquele momento que eu acho muito legal, eu como taurina, né? Ter essa liberdade de comer aquilo que eu quero, muito diferente da maternidade, que eles nem deixam a gente comer, né? E às vezes não deixa beber água também. É só o soro ali que eles insistem em manter na nossa veia, né? E aí tinha os exercícios, né? Alguns asanas que eu já tinha preparado. Tinha uma porção de coisa que eu podia estar usando, né? No final das contas, foi só o chuveiro mesmo. E eu estava tentando contar a contração, mas o aplicativo falava que ainda não era a hora.
Então, eu não queria, assim, atrapalhar o dia das meninas, né, das enfermeiras. Gente, eu não vou fazer elas ficarem muitas horas aqui desnecessariamente, né? Então, eu só tinha avisado, ó, já tô em contração e tal, né? Tô em tal fase da contração e a gente vai se falando. E aí foi assim, eu tentei dormir o máximo possível, porque eu sabia que eu ia ficar muito cansada. Então eu já estava com contração, já estava com uma dorzinha na barriga desde a noite anterior. E aí eu conversei com a Iná. Eu falei: olha, filha, tá tudo preparado para você agora, né? Você também já está preparada, já está formadinha. Então, a hora que você quiser nascer, você vem, que você vai ser recebida com muito amor, né? E foi aí que eu comecei a sentir as contrações cada vez mais fortes. Tentei dormir bem, mas consegui ficar na cama até umas 9 da manhã, assim, ainda tranquila, né? Segurando a dor e fazendo respiração deitada. E aí, quando foi meio-dia e 53, a Iná nasceu, né? Eu fiz o parto junto com o pai. Quem recebeu a Iná foi o pai dela. As enfermeiras ainda não tinham chegado. Nossa, elas não tinham chegado ainda. Ai, olha só que Não, legal. Então foram vocês dois que fizeram o parto. sim. E E aí diferente, elas chegaram para não soar como irresponsabilidade, né, gente? Porque as pessoas, nossa, ficam passadas quando eu falo isso, né? Aliás, a gente não pode nem contar essa parte para todo mundo, né? As eu pessoas não estou estão emocionada preparadas, aqui. né? Ah, eu achei muito legal também. A gente estava em contato com elas e elas chegaram. Eu já estava em contato com duas que moram mais perto aqui da minha casa, porque Cuiabá é bem grande, né? E então eu já sabia que seria aquelas duas a acompanhar o meu parto. Então elas chegaram super rápido. A placenta nasceu, elas já estavam aqui, né? Então deu tudo certo, assim, para mim foi muito melhor do que tudo aquilo que eu havia imaginado. Ai, que bom, Tati. E bem diferente da sua primeira, né, experiência com o pai da Nandara, o pai da Iná, ele tem uma participação bem ativa, né, em relação aos cuidados da neném. Sim, em relação aos cuidados com a Nenê, em relação Aos aos cuidados com a cuidados mãe. comigo, né, com a companheira, ele é alguém que é uma pessoa rara. Eu enxergo dessa maneira, porque, gente, eu já estava para desistir de homem na minha vida, né? Não, não dá certo, não existe. Essa pessoa que eu sonho não existe, né? Ela só existe na minha cabeça. E aí eu descobri o Emerson na minha vida. Ele cuidou muito de mim, assim, durante a gravidez, não só durante a gravidez, né? Eu acho que a Iná acabou vindo em função desse vínculo que a gente já tinha muito profundo, né? Era para acontecer, era para a gente ser um casal que constituísse uma família, né? Dentro da nossa visão, da nossa perspectiva de família, que é diferente da maioria. Ele Sim. cuidou muito da gravidez, ele esteve presente em absolutamente todas as consultas, né, todos os exames. Era aquela pessoa que, assim, enquanto eu dava aula pelo computador, o tempo todo ele me trazia água, ele me trazia comidinhas. Então foi incrível, assim. Está num bom momento agora, então, Inclusive, familiar. enquanto eu converso com vocês agora, quem está cuidando da nenê é ele, porque ela está acordadíssima. Ela tá com quantos meses, Tati? Ela fez 3 meses no último dia 13. Ela nasceu,3 meses. isso, em 13 de fevereiro. Ai, Tá que uma legal. fofinha. Realmente é aquela fase super braçal do bebê, né? Tem que estar alguém junto mesmo, que senão você não faz nada. Você está trabalhando, trabalhando remoto, trabalhando dentro de casa, tá de licença ainda? Tô de licença ainda, né? A licença aqui no estado é de 180 dias, né? 6 meses.
E nós cheguei na metade da licença agora, eu já entrei em sofrimento, gente. Eu sofro por antecedência, né? Eu tento, eu tento não pensar nisso, mas eu sou alguém que sofre demais com coisas que não aconteceram ainda, né? Eu trabalhei até os últimos 10 dias de gravidez. Os últimos 15 dias da gravidez eu ainda estava trabalhando. Mas aí, nossa, gente, eu fiquei com uma barriga enorme e já não estava legal para ficar sentada, né, durante várias horas. Então, eu já peguei ali o início da licença, no finalzinho da gravidez. Logo volto, acredito que pela pressão que tem ocorrido aí politicamente, não só aqui no estado de Mato Grosso, como no Brasil, né? Eu vou ter que entrar em sala de aula mesmo, presencial, e eu já surto de pensar nisso, né? Porque é uma grande irresponsabilidade por parte aí das pessoas que fazem política, né? É, mas provavelmente a gente vai ter que encarar essa mesmo. E sem Meninas, a gente já está vacina. caminhando. E sem vacina, né? Porque as notícias não são boas nesse sentido. A gente já está caminhando aqui para 1 hora, então queria fazer contigo um balanço. Você tem uma trajetória de vida muito peculiar, né? Diferente da maioria das pessoas. Que balanço que você faz sobre as suas experiências, Tati, de onde você saiu para no ponto que você está? Eu acredito que eu cumpri aquilo que eu vejo enquanto o sentido da vida, né? Esses dias minha filha adolescente veio me perguntar: "Mãe, qual é o sentido da vida para você?" E de cara eu fiquei sem resposta, porque é algo tão complexo, né, gente? E é uma resposta que eu acho que Nossa, vai mudando também ao longo da vida. Mas depois de pensar um pouquinho ali, eu respondi para ela que eu acho que o sentido da vida, a gente nasce nesse mundo, nesse planeta que eu vejo como um planeta de expiação, né? A gente nasce para evoluir, né? Então é assim que eu faço meu balanço, Agnes. Eu acredito que eu estou evoluindo e eu super quero ver como é que é envelhecer, porque eu acho que eu vou estar muito mais esperta, eu vou ser uma pessoa mais inteligente e vou ter muito mais maleabilidade para lidar com as questões que se colocam, né, na nossa vida, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto uma profissional da educação, enfim. Eu acho que é isso. ai, que legal. Obrigada, viu, Tati, por você compartilhar essa história com a gente. Ai, gente, obrigada a vocês, eu adorei. Adorei, Obrigada por ter agradeço aceitado. muito o convite e achei que foi super gostoso o nosso bate-papo. Obrigada, Foi Tati. demais. A gente sabe que essa fase do bebê exige bastante, né? E é difícil ter um tempinho assim que você topou compartilhar aqui com a gente, mas muito obrigada. Tenho certeza que sua história vai contribuir de alguma forma para a gente olhe diferente, né? Tem um olhar diferente para essas múltiplas maternidades, né? De múltiplas mulheres com várias histórias legais e, né? Muito obrigada mesmo. Ai, obrigada a vocês, meninas. Valeu mesmo, espero que logo a gente possa se encontrar, todas vacinadas. Ai, sim, por favor. Nossa, espero, vem vacina. Valeu então, pessoal. E para quem acompanhou a gente até agora, obrigada também. Semana que vem a gente volta com mais uma história. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, pessoal. tchau.